gente, a Mari de novo. Estamos hoje para conversar um pouquinho sobre o Noites Brancas, do Fyodor Dostoiévski. Nada como um romance russinho para esquentar o coração nesse inverno, que tá para começar agora essa semana, não é mesmo? Pois bem, finalmente consegui ler alguma coisa russa esse ano. E alguma coisa do Dostoiévski, porque antes eu não tinha lido nada, né? Então a gente precisa começar por algum lugar, né? Não é mesmo? Mas antes de falar um pouco sobre O Sonhador do Noites Brancas, eu queria falar com vocês um pouco a respeito de um trecho do meu livro predileto, que é A Sustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Quem me conhece sabe que esse aqui é o romance histórico da minha vida, meu Império Romano, que vai, que eu volto a ler na adolescência, depois a gente volta a ler na vida adulta, e some, depois volta, enfim, é um romance realmente que fica na cabeceira pra ir e voltar em um trecho dele em um momento. E eu lembrei de um trecho específico dele, do capítulo 23 aqui nessa edição antiguinha aqui que eu peguei na biblioteca pra ler. Aqui no capítulo 23, ele fala a respeito do olhar que cada um procura pela sua vida, né? Ele começa: todos nós temos a necessidade de ser olhados. Podemos ser classificados em 4 categorias, segundo o tipo de olhar sobre o qual queremos viver. Então ele fala sobre o olhar do público, aquela pessoa que precisa de um público para ser vista, né? Que é aquilo que almeja, ser vista por terceiros, sejam desconhecidos, enfim. O segundo é o olhar familiar, que é o olhar da pessoa que precisa ser vista pelos entes da família. O terceiro seria o olhar do ente amado, daquela pessoa com dependência emocional, que precisa ser validada o tempo inteiro pelo parceiro de vida, que também é muito comum, acho que é o caso principal aqui da leveza do ser, mas enfim, não é o caso. E por fim, o sonhador. O sonhador é o tipo mais raro de olhar que se tem pelas pessoas, né? Aqui ele fala que são aqueles que vivem sob o olhar imaginário dos ausentes, são os sonhadores. Ele comenta também um pouco sobre o filho do Tomás, que, enfim, é um filho que ele acaba tendo durante a vida e fica muitos anos sem nem saber que o filho existe, para no final ele aparecer, e o filho faz parte dessa categoria dos sonhadores, né? E ele começa a escrever cartas. Aqui continua: graças ao destino, suas vidas tornaram-se simétricas. Foi o que incentivou a escrever-lhe uma carta. Não pedia resposta, só desejava uma coisa: que Tomás pousasse o olhar sobre sua vida. Então, eu entendi mais ou menos o que o Milan Kundera quis dizer aqui. Ele fala do sonhador como aquele que não se espera retorno, né? A pessoa que vive, que ama, que faz tudo que o coração clama, deseja e não espera a retribuição. Claro que se isso acontecer é maravilhoso, né? É uma coisa estupenda, mas não é necessária. O fato de estar vivendo pro sonhador já é maravilhoso, já é algo muito significante. Não sei se vocês já ouviram falar, na Europa tem um evento climático em que o sol, no verão, ele demora para se pôr ou ele não se põe totalmente. Então as noites são muito claras, assim, é como se fosse uma noite muito quente, muito branca realmente, né, por causa do sol. E o romance, por se passar em São Petersburgo, que é aquela cidade histórica russa que fica ali mais ou menos próxima mais da Europa do que daquele vasto tamanho da Rússia, é uma noite muito quente, muito branca, né, muito calorosa. E é a protagonista também dessa história, tá? Porque se passa em São Petersburgo e aqui o tradutor, ou melhor, não tradutor, mas um comentarista, que é o Boris Schneider, ele fala que a São Petersburgo se faz com o personagem desse livro. Não sei, eu sou suspeita pra falar porque eu amo a Rússia. Inclusive São Petersburgo, que é a cidade que Pedro Grande fez, aquele pântano lamacento em busca, enfim, de abrir o porto finalmente na Rússia, que por muitos anos era uma cidade, um país muito rural, muito precário. Então ele quis revolucionar, abrir essa porta para o Ocidente, criou, né, construiu depois de muito custo São Petersburgo. Então
pra mim é uma cidade, assim, tem muito peso na história russa, né? Inclusive foi a capital russa por muitos anos. E depois voltou, foi pra Moscou, depois voltou pra São Petersburgo, depois mudou nome, isso por causa das revoluções dos anos do século passado, enfim. E aqui a gente tem uma grande viagem pra São Petersburgo. O nosso sonhador aqui, o narrador dessa história, que inclusive não tem nome, é só apenas um sonhador, ele vive na cidade há cerca de 6 ou 8 anos. E ele fica super triste porque não tem ninguém para compartilhar essas memórias lindas que ele tem aqui visitando as ruas da cidade, né? Então ele chega e começa a história já comentando a respeito de como ele passa pelas ruas à noite e ele vê aquelas casas tão bonitas e as casas para ele é como se fossem amigas dele. Então ele consegue conversar. Imagina a solidão humana dessa pessoa para conversar com as casas que ele olha assim na rua, né? Muito louco. Enfim, aí ele conta a respeito dessa solidão, uma pessoa muito romântica, então ele quer muito compartilhar a solidão que ele tem, né? Essa alegria que ele tem, tantos sentimentos que ele quer compartilhar e não tem ninguém pra fazer isso, né? Pois bem, é um romance curto, dá pra ver, né? São poucas noites que ele passa aqui em São Petersburgo e em um determinado momento ele conhece a Nastianka. Eu acho que é desta forma o nome dela, Nastianka. Que é uma garotinha que deve ter, acho que, 10 anos de diferença dele. Ele tem cerca de 26, ele tem 16, 17, mais ou menos. E aí ele se encontra com ela no parapeito em frente a um rio, chorando. Porque o amado que ela tava esperando se encontrar naquele mesmo lugar não aparece, né? Quem tava lá era o narrador que vai colher ela, vai colher o sentimento que ela tem a respeito, né? Dessa pessoa, e desde cara ela fala pra ele, né? Ela aceita essa presença do narrador, só que ela fala, não se apaixone por mim, porque já ama uma pessoa, né? E quando eu li esse trecho aqui, fiquei, cara, é impossível, ele não vai se apaixonar por essa menina, ele vai se apaixonar. Já marcou aqui o destino do cara, e é uma pessoa super solitária, e tem tanto pra compartilhar que ele começa a falar com ela, tipo assim, tratando aquele TCC de informação em cima da menina, que também ela se autoproclama como pessoa mais, né? Tem vários trechinhos bem engraçados aqui em que ela fala pra ele... Ai, deixa eu voltar aqui. Aqui. Escute, o senhor fala maravilhosamente, mas será que não pode falar de uma maneira menos maravilhosa? O senhor fala exatamente como se lesse um livro. Então imagine ela, né? Encontrar essa pessoa aleatória na rua que começa a despencar tanta informação sobre a própria vida, né? Porque não tem realmente ninguém pra fazer isso. Ninguém com imaginação suficiente pra que ele possa contar tudo que ele quer contar. E é realmente muito pomposo, uma pessoa que, tipo, vive os romances que leu, que consome as histórias todas como se fosse a própria vida. Então, ele tem tanto pra dizer e pouca gente pra ouvir. Então, coitada, Nastienka foi a vítima aqui da situação. Pra ouvir esse coitado do sonhador aqui. Gente, que historinha bonita e muito gostosa de ler. Eu li esse livro acho que 2 dias, assim, porque eu quis estender um pouquinho, li um pouco antes de dormir e quando o vídeo acabou. Mas assim, eu fiquei torcendo o tempo inteiro pra que eles tivessem um romancinho ali, né? É tão curto, foi tipo 4 noites em que eles tiveram esses encontros. E apesar de ela já ter dito desde o início, não se apaixone por mim, pois ama outra pessoa, ele quer ajudar muito ela, né? Ele quer ajudar a encontrar essa pessoa que tinha prometido que ia pra Moscou, mas depois de um tempo voltaria pra São Petersburgo pra casar com ela, e ele não vem, então ele fala, vamos escrever uma carta, eu entrego a carta sua pra ele, o narrador, no caso, entregar pra pessoa que ela ama, né? E, enfim, ele acaba entregando a carta, e durante uns dias a pessoa não aparece, então ela fica super de coração partido, entendendo que realmente a pessoa que ela ama não vai voltar mais, né? E ele, ao mesmo tempo, ele fica, então será que eu tenho chance, né? Então, a esperança é a última que morre aqui pro narrador, coitado. Porque ele ama essa pessoa, assim, de uma forma tão repentina e tão profunda, que ele exclama isso pra ela, né? Depois de ver ela chorar horrores por causa da pessoa que, enfim, não compartilhou, né? Do mesmo amor que ela sente. E ele fica, mas eu tô na mesma situação aqui também, estou amando você e você não vai me corresponder, né? Então ele fica,
não me condene por sentir essas coisas no meu coração e tal. É super romântico. Dostoiévski era uma pessoa meio romântica pra escrever um livro desse, né? Mas eu sei que é porque esse livro faz parte da fase antes dele ir lá no exílio da Sibéria. Então, o livro é bem mais leve para se ler, em comparação aos outros mais famosos, como Os Irmãos Karamazov, ou então Crime e Castigo. Contando um pouco a respeito do final do livro, na quarta noite, o sonhador aqui da história, ele se declara para Nastienka que nesse instante que ela tá sofrendo por causa do amor não correspondido, do prometido dela que não aparece e tal, ele se vê no mesmo lugar dela. Ele se vê como não correspondido também, porque ela já deixou claro no início que não era pra ele se apaixonar por ela, né? Porque o coração dela pertencia a outra pessoa, né? E ele abre o coração dele e fala: eu não posso condenar esse sentimento, porque eu estou sentindo ainda por você, né? Enfim. Aí ela ouve toda aquela declaração super pomposa de amor que ele faz. E ao mesmo tempo ela não nega que não sente nada por ele, né? Ela tem ainda o sentimento de amor, só que em comparação ao relacionamento anterior, né? Que ela ficou há um ano esperando a pessoa vir de Moscou pra São Petersburgo, ela não tem como trair esse sentimento, que foi muito tempo construído, né? Pra se jogar assim tão rapidamente, né? Então eu entendo ambos os lados aqui, tanto do Nastienka como do próprio narrador da história. E nesse instante, ela acaba por sonhar junto com ele, né? Tipo assim, e se ele não aparecer, o prometido dela, ela fica pensando, tipo, na realidade que ela poderia viver com o narrador da história, né? Então ela fala: não, vamos morar juntos, a partir de amanhã você vai, se muda comigo, a gente vai e vive uma vida junto, e nananã. E ele começa a ser super feliz e vivem aquela dança bonita na noite, sonhando juntos, que eles iam viver juntos, etc. Mas não acontece, né? Infelizmente. Ou melhor, felizmente pra Nastienka, talvez, mas nem tanto pro narrador. No final, nesse instante que eles estão voltando pra casa, ela encontra o prometido dela, né, que tá passando por ali. Certamente ele estava indo pro encontro dela e acabaram se encontrando nesse momento. E ela imediatamente larga ele, o sonhador, pra ficar com o prometido dela. Ai, quebrar o coração. Aí ele, enfim, fica arrasado, né? Sabe que ela tá seguindo, que ela já queria, o plano dela inicial já era esse e tudo mais. E se despedem, dão um beijo, assim, e segue a vida sem olhar pra trás, né? Tipo assim, pense no momento que você tá voltando pra casa com a pessoa encontra o outro, vai pros braços do outro e segue a vida sem olhar pra trás, assim. Então, tipo assim, até um momento atrás a gente tava pensando no nosso amanhã e se mudar e morar junto. Então pensa o nível de friendzone que o sonhador passou por essa. Ai, Jesus amado. Aí ele volta pra casa e no dia seguinte recebe uma carta da Nastienka, em que ela fala que ela vai se casar na semana seguinte, que agradece profundamente, que pede perdão por tudo que ela falou e não pode cumprir com ele, e fala pra ele: tudo isso foi um sonho. Dar um sonho pra um sonhador é dar um prato cheio, não é mesmo? Ele fala no final do livro que ele não pretende, né, voltar a ver ela, porque ele tem esse sentimento ruim, né, de querer ter vivido o que não viveu com ela, e isso amargaria o relacionamento que ela tem com a pessoa atual. Mas ele fala o seguinte, esse é o último trecho do livro: nunca, nunca, que seja claro o seu céu, que seja luminoso e sereno o seu lindo sorriso. Abençoada seja você pelo momento de júbilo e felicidade que concedeu a um coração solitário e agradecido. Meu Deus, um momento inteiro de júbilo. Não será isso bastante para uma vida inteira? Ai, querido. Que triste, né? Mas é o destino que o sonhador acabou passando aqui, sem a sua amada Nastienka, mas muito feliz por ter compartilhado essa memória com ela. Desde o início ele fala que está feliz de ter conhecido, né, de ter essa lembrança. Então todo aquele instante que ele passar ali pelo banco que eles sentaram, ele vai lembrar de tudo aquilo com muita felicidade. Então, pra ele, isso já é maravilhoso, já é suficiente, né? Assim como pro sonhador do Mulan Kundera.
que apenas quer ser observado. Essa pessoa aqui, o sonhador, ele só queria alguém para compartilhar a solidão, para compartilhar tantas coisas da alma que ele tinha que ele não podia falar com ninguém, né? Então, pelo fato de ele ter conseguido fazer isso uma vez, é melhor do que nunca ter conseguido na vida. Então, ai, gente, que livro bonito. Leiam Dostoiévski, que é muito bonito. Eu pretendo voltar a ler futuramente com os livros mais pesadãos dele. Mas vamos aos poucos, né? Li esse livro curtinho para dar tempo de ler alguma coisa ainda nas férias e várias coisas, na verdade, que a gente tá acumulando, mas uma hora sai. E é isso, gente. Até a próxima. Ah, gente, outra coisa, um outro recado que eu estive acompanhando enquanto eu lia Noites Brancas. É uma música russa muito bonita chamada Moscow Nights. Eu não sei falar ela em russo, mas ela é como se fosse as mesmas noites escritas em São Petersburgo, só que em Moscou. E é uma música tão bonita. Vou deixar na descrição para vocês conferirem caso vocês quiserem com a tradução. E a tradução lembra muito a história do livro, então dá para viajar tanto na música como no livro. Se comprar os dois fica perfeito. E então espero que ajude vocês também na experiência de leitura do Noites Brancas, do Dostoiévski.